Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos a nossa segunda aula, dando continuidade a uma igreja com propósito, dentro da nossa série Igreja com Propósito. E hoje, na segunda aula, falaremos sobre a igreja guiada pelo propósito e 9 formas de se tornar essa igreja. 9 formas de se tornar uma igreja guiada por propósito. E entenderemos hoje como equilibrar os 5 propósitos da igreja. Amém? Podemos iniciar então, na introdução, que devemos ser, como igreja, identificar o nosso grupo-alvo. Quem são os grupos-alvos a quem nós ministramos? Nós iremos ver que esse grupo-alvo estará sendo dividido em 5 partes, em 5 propósitos. Como foi dito pelo meu esposo na aula passada, nós veremos que o grupo será dividido em evangelismo, adoração, comunhão, discipulado e ministério. E quais são esses dentro desses 5 propósitos? O primeiro que nós podemos citar é o núcleo, que são aqueles que são ativos em ministérios, aqueles da base, aqueles que estão de frente de uma liderança, aqueles que estão ativos nos ministérios. O segundo que nós podemos citar dentro desse grupo-alvo são os comprometidos com a maturidade. Os comprometidos, eles são aqueles que trabalham, exercem uma função, que têm um compromisso com a igreja, que têm um compromisso com a maturidade dentro da igreja. O terceiro nível de compromisso é a congregação, os comprometidos com a membrésia. A membrésia é uma condição da pessoa que faz parte de alguma coisa, que participa de algo, de algum grupo, que é membro de algo. Então, esse terceiro nível é a congregação. Eles são comprometidos com esse grupo pelo qual eles participam. Eles possuem compromisso de estar presente, de estar em cultos, de estar em compromissos dessa membrésia. Amém? O quarto nível de compromisso é a multidão, aqueles que atendem aos cultos regularmente, aqueles que estão em todos os cultos, porém não são aqueles que têm um nível maior de compromisso, como a congregação, como os comprometidos, como o núcleo. Eles possuem até uma frequência aos cultos, frequência às atividades da igreja, porém não possuem o mesmo nível de compromisso que os demais citados acima. E por último, que nós podemos citar de nível de compromisso, é a comunidade, o campo missionário. Aqueles que frequentam ocasionalmente a igreja 4 vezes por ano, aquele que nós devemos ir, aqueles que nós devemos enviar o missionário para esse campo, amém? E dentro desses 5 grupos-alvos, nós podemos citar que cada um possui um propósito. Como foi dito pelo meu esposo na última aula, cada um vai ter um propósito. Cada um vai ter um propósito para que se alcance esses grupos. O primeiro, o ministério, o propósito do núcleo é o discipulado. O segundo, dos comprometidos, também pode-se está ligado à comunhão, discipulado, comunhão. O terceiro, que é a congregação, está ligada à adoração. O quarto, que é a multidão, estaremos ligados ao evangelismo. Amém? Congregação, discipulado, ministério, comunhão. E vamos prosseguir. E para que nós tenhamos
acessos a esses grupos-alvos, edifiquemos uma igreja dentro dos propósitos. Nós precisamos de 9 formas, 9 passos para chegar a esse princípio, para chegar a esse propósito, para sermos guiados por esse propósito. O primeiro é edificar a igreja em um propósito de cada vez. Em A, como a nova igreja, comece com um propósito de cada vez. B, como uma igreja já existente, acrescente um propósito de cada vez. Aqui nós podemos falar para uma igreja nova que está se construindo, uma igreja também já existente, mas trazendo para nós podemos ver que é necessário que nós foquemos em um propósito no momento, edificar-nos em um propósito de cada vez. Já vê aquele tipo de pessoa que ela faz várias coisas e acaba no final fazendo nada? Então é necessário que nós foquemos em somente uma coisa no momento, em uma atividade, para que assim nós façamos com excelência. Existem pessoas que conseguem administrar mais de uma atividade, porém deverá ter uma como princípio. Sempre será aquela que vai possuir mais o foco da pessoa, a participação. Então, é necessário que nós edifiquemos-nos em um propósito de cada vez, trabalhando com um propósito de cada vez, começando com um propósito de cada vez. Aquela pessoa que chega muito animada, querendo fazer várias coisas, acaba que no final não faz nada. Então, é necessário que mantemos o foco. E tudo que nós podemos manter o foco, essa coisa vai expandir em algum momento. Então, é necessário exatamente que isso aconteça, que nós foquemos, que nós comecemos com um propósito de cada vez. O segundo passo é desenvolver um programa para cada um dos 5 propósitos. Esse é um trabalho, eu quero citar aqui para vocês que esse é um trabalho em igreja. O líder irá desenvolver um programa para cada um dos propósitos. Evangelismo, adoração, comunhão, discipulado, ministério. Sempre existirá um grupo para esses 5 propósitos na igreja. Sempre existirá um programa para cada um deles, para cada grupo-alvo. Então, é necessário que a gente planeje ou escolha um programa que ajude a cumprir cada um dos propósitos com cada um dos seus grupos-alvos. Na igreja, é dividido por ministério, por cargos, administração. É necessário que todas as áreas possuam um trabalho, um programa, um crescimento. Por isso que muitos acham que um trabalho é mais importante que o outro. Jamais. Nós devemos atender aos 5 propósitos de cada vez. Nós devemos trabalhar os 5 propósitos de cada vez. É necessário uma atenção, não porque um é melhor, outro é maior, menor, de maneira nenhuma. Mas cada um possui uma importância necessária. Então, é necessário que desenvolvamos, como por exemplo, o evangelismo, como temos o Caleb, o diácono Caleb, junto à presbítera Jéssica, junto aos obreiros, indo até o BRT, fazendo ali um evento de evangelismo, chamando pessoas, assim como na adoração, com o nosso de casa em casa, que atrai novas pessoas, que o projeto, o princípio, o objetivo é trazer novas pessoas, é multiplicar, é equipar. O culto de discipulado, o ministério, o treinamento de líderes, nosso de daqui. Então, cada área será atendida com uma organização, com um programa, com uma atenção especial, porque todas merecem a sua importância, amém? Terceiro, formar uma classe para cada propósito. E aí, no slide nós iremos ver, como um exemplo de uma igreja, a classe de cada propósito. Deixa eu abrir aqui para poder aumentar, que a letra é muito pequena. Introdução à maturidade, descobrimento de cada pessoa, introdução à família, igreja. Todas essas classes, essa organização que podemos ver no slide, ela é para uma magnificação.
E o que é uma magnificação, pastora? É um crescimento em dignidade, em honra, em exaltação. Aquele crescimento que o Senhor nos dá. Não é uma estratégia nossa, especialmente, porém, é uma estratégia que nós podemos citar aqui para um crescimento das pessoas, um maior envolvimento delas, uma participação que gerará um crescimento. Um crescimento não de forma desordenada, não de forma que a nossa mão alcance de maneira nenhuma, mas um crescimento debaixo da honra e dignidade do Senhor, o crescimento que o Senhor nos dá. A Bíblia nos fala que um pode colher, outro pode plantar, outro semear, mas somente Deus quem dá o crescimento. Então essa magnificação virá o crescimento debaixo da dignidade que o Senhor nos entrega. Amém? O quarto passo é formar grupos pequenos com propósitos. Coloque o gráfico da igreja com o propósito no coração de todos os pequenos grupos e descubra um membro para cuidar de cada um dos 5 propósitos. Então é necessário um líder em cada parte dos propósitos. É necessário, aqui nós trabalhamos com pastores em cada casa, mas existe o líder de jovens, existe o líder para casais que se iniciou esse ano, existe o líder para o trabalho na cozinha, existe o líder para a dança, existe o líder para o evangelismo. Então é necessário que cada grupo possui um cabeça, possui uma liderança para que esse trabalho vá adiante. Então é importante formar esses grupos, entregar uma liderança, participar para que todos cuidem, todos participem, todos sejam participantes da obra do Senhor. Lá no quinto passo diz, organizar obreiros voluntários de acordo com os propósitos. Nós entenderemos onde nós nos encontramos quando nós trabalhamos, quando nós participamos. Então é necessário que tenha sim um trabalho em cada propósito, lembrando que o propósito que nós citamos é o evangelismo, a adoração, a comunhão, o discipulado, o ministério. Então é necessário sim que tenha obreiros voluntários, aquelas pessoas que se entregam para fazer aquilo, uma organização de seus líderes, baseados em um propósito, baseados em cada um desses propósitos que nós citamos, com uma tarefa claramente definida a um grupo-alvo. Então, cada grupo, cada propósito definirá o seu grupo-alvo e trabalhar com aqueles. Então, é necessário essa organização, é necessária essa separação, pequenos grupos que possuem propósitos, a organização desses obreiros. E o nosso sexto passo é pregar sobre os propósitos. No nosso calendário anual, nós vemos séries. Iniciamos agora o ano da maturidade. Então, nesse primeiro período, estamos vendo códigos para a maturidade. É o propósito estabelecido para esse ano. Então, se o ano é da maturidade, veremos o trabalhar nessa área. Então, o calendário da pregação do primeiro mês, do segundo mês, das séries que serão utilizadas é relacionado com o tema, com aquilo que nos foi entregue pelo Senhor, com aquilo que nos foi direcionado. O sétimo passo é planejar o uso das finanças com propósito. Categorizar todas as linhas do orçamento com propósito a que se relaciona. E aqui nós podemos falar não somente da igreja em si, mas planejar o nosso uso financeiro. Se o Senhor nos entregou algo, se o Senhor nos entregou um salário, se o Senhor nos entrega todo mês a provisão, é necessário que nós, como participantes disso, organizemos o nosso orçamento, organizemos ofertas, que nós sejamos mais organizados com o nosso uso das finanças, para que assim nós colaboremos a cumprir os propósitos da igreja. Então é
É um compromisso não somente de um pastor, não somente de um líder, não somente do nosso bispo ou apóstolo, de maneira nenhuma. É uma organização que cada um que faz parte desse grupo, que cada um que faz parte dessa igreja tem a responsabilidade de manter. Então, quando nós nos organizamos em relação à primícia, dízimos, ofertas, esse tem que ser o nosso orçamento com propósito. Não devemos falhar nisso, não podemos deixar isso de lado, mas a nossa finança, o nosso financeiro tem que ser com o propósito do Senhor. Somos ensinados dia após dia sobre os princípios estabelecidos, sobre os tributos que devem ser cumpridos. Então é necessário que nós, como participantes dessa obra, como participantes da obra do Senhor, organizemos-nos para que assim nós colaboremos com a obra do Senhor, com os propósitos entregues à igreja. O 8º passo é preparar o calendário com propósito. Esse é parte da liderança. Nós separamos 2 meses, 3 meses, fazemos todo o calendário. Aqueles que são líderes têm acesso a esse calendário. Isso é mais voltado para a liderança, uma organização nossa, que é o preparar o calendário com propósito, com os temas, com as séries, e cada equipe fica responsável. Por exemplo, a nossa imersão, que agora acontece anualmente, nós temos uma equipe que é responsável por aquilo, assim como a imersão profética com o profeta Diógenes, assim como o Café com Elas, com a nossa bispa. Cada pessoa fica responsável pelos eventos, cada pessoa fica responsável por aquilo que lhe foi entregue durante os meses. Então, temos a experiência do lar, em que tem as mentoras trabalhando junto com a bispa, é um grupo responsável por aquilo. Então, durante os meses, nós preparamos todo esse calendário, nós sabemos sempre qual é o mês que vai fazer o Café com Elas, quando iniciará a mentoria da experiência do lar, quando teremos a imersão. Então, temos todo esse calendário, e aqueles que participam desse grupo, da liderança, é necessário que siga fielmente esse calendário. Ah, mas é porque é de fulano, eu não preciso participar. Se você decidiu escolher estar participando, fazendo parte desse grupo, é necessário um compromisso com o calendário da igreja. É necessário um compromisso com os eventos da igreja. Amém? Aqueles que tiverem suas dúvidas, podem ir nos enviando ao chat, que nós iremos estar respondendo. Amém? Se tiver dúvida, não fique com dúvida, galera. Mandem que nós estaremos respondendo a sua dúvida. 9º passo é avaliar a igreja usando 5 propósitos como padrão. E esse nós podemos com certeza falar a nós. Podemos trabalhar nas perguntas a fim de ter certeza que nós teremos equilíbrio e saúde. Então é hora de nós perguntarmos a nós mesmos se a nossa igreja está fazendo o que Jesus espera dela e o que eu estou fazendo para que a igreja alcance o propósito. Estamos preenchendo os 5 propósitos da igreja ou estamos fora do equilíbrio? O que eu estou fazendo hoje para que participe desses propósitos da igreja? Será que eu estou participando do evangelismo? Será que eu estou sendo um missionário? Porque como meu esposo fala, nós somos missionários. Ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Então hoje nós temos que falar do Senhor, nós temos que participar fielmente da igreja do Senhor, esse grupo que tem metas, que tem propósitos, que tem princípios. Estamos focalizando no propósito como o crescimento espiritual e deixando o evangelismo de lado? Estamos focalizando no evangelismo e negligenciando o ministério de cada cristão? É necessário um equilíbrio. Estamos ministrando aos cristãos, mas mantendo um louvor superficial? Então são perguntas que nós avaliamos a igreja, mas também avaliamos a nós. Será que eu estou fazendo o que Jesus espera que eu faça dentro da minha igreja, dentro da minha congregação? Será que eu estou preenchendo cargos para que os propósitos do Senhor se cumpram na igreja? Será que eu estou procurando um crescimento espiritual? Será que eu estou deixando alguma área de lado? Essas são perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos
para que assim, juntos, possamos crescer. É o ano da multiplicação. Então é necessário que nós possamos procurar o crescimento para que assim todos alcancem algo. É que nem nós falamos sobre avivamento, meu esposo fala que para ter um avivamento social é necessário primeiro ter um avivamento pessoal. Então, assim como o crescimento, nós precisamos trabalhar o nosso crescimento. Nós precisamos trabalhar a nós mesmos para que assim, quando cheguemos em grupo, nós compartilhamos, nós crescemos em grupo, deixando toda a imaturidade de lado, deixando toda os nossos sentimentos ou aquilo que achamos ou deixamos de achar, porque em um grupo sempre haverá algumas discordâncias, sempre haverá algo, mas quando nós trabalhamos com maturidade, nós entendemos que nem sempre será do nosso jeito, nem sempre sairá como nós queremos, mas o que importa é o crescimento de cada propósito dentro da igreja. E podemos falar, por último, sobre as 4 prioridades de uma igreja guiada por propósitos. Então, a primeira prioridade de uma igreja que é guiada por propósito são os propósitos de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós buscamos ao Senhor, buscamos saber, conhecer quem é o Senhor, quais os propósitos dele sobre nossas vidas, entendemos que essa é a primeira prioridade, agradar ao Senhor, agradar aquilo que Ele deseja, cumprir o propósito dEle, cumprir aquilo que nos foi designado. A segunda prioridade de uma igreja que é guiada por propósito é o povo de Deus, são as pessoas. Nós vemos que não podemos amar horizontalmente, se não amarmos verticalmente também. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos, tudo aquilo que o Senhor nos diz, nos direciona, está ligado ao relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. O Senhor, Ele tem um amor verdadeiro pelas pessoas. Isso nós veremos nas próximas aulas. E o foco de uma igreja sempre será o povo de Deus, sempre será as pessoas, sempre serão almas. A terceira prioridade de uma igreja guiada por propósito são os programas para executar os propósitos. Então, para que alcancemos essas pessoas, para que alcancemos os grupos-alvo, nós devemos criar programas para executar os propósitos. Um exemplo de programa que nós temos, um exemplo de organização que nós temos, é o nosso Mover de Casa em Casa. Ele está, como eu já citei aqui, ele está equipando, ele está buscando almas para o Senhor. Então nós que somos líderes, nós que participamos de alguma casa, nós devemos ser sermos os primeiros a ir atrás de almas. Ovelhas gerarão ovelhas, então é necessário que a gente utilize a ferramenta que já nos foi entregue para alcançar novas pessoas. E o quarto passo, a quarta prioridade de uma igreja guiada guiada por propósito, é a propriedade, o local de reunião. Não temos como reunir pessoas sem termos um local para reuni-las, certo? Então, é necessário sim termos um local onde a gente possa receber essas pessoas com conforto, com amor, com cuidado, que elas vejam em cada pedaço do espaço, em cada pessoa presente ali, uma atenção, um acolhimento, um local que seja apto para levar seus filhos, levar a sua família, participar. Então é necessário sim uma propriedade. Então você fala assim, que besteira, tenho que arrumar a igreja para fazer isso. Mas nós, quando entramos em um local e sentimos acolhimento, nós vimos uma diferença. A propriedade, o local em que essas pessoas se reunirão faz parte, é importante sim. Deixemos de serem ignorantes em algumas áreas, é necessário sim termos o melhor, falarmos sobre o Senhor no melhor local, sim, é necessário que nós trabalhemos para isso. Então hoje nós encerramos a nossa segunda aula sobre a igreja com propósito. Encerramos falando sobre nove formas de se tornar uma igreja guiada por esse propósito, que são 5 propósitos citados.
E semana que vem, o meu esposo estará dando continuidade com a aula 3. Então, você que chegou até aqui, teve alguma dúvida, mande-nos que nós estaremos respondendo continuamente as perguntas, as dúvidas de cada um de vocês, amém? Eu te espero na nossa próxima aula com o meu esposo, o pastor Alisson Roseno. E vamos orar para finalizarmos, amém? Senhor, nós damos graças, meu Pai, pelaquilo que foi nos entregue, pela direção, pela palavra nos dita, Senhor, meu Pai, por todo o ensino que o Senhor nos entrega, por todo o instrumento que o Senhor nos entrega, para que possamos crescer em maturidade e conhecimento. Damos graças ao Senhor, Pai, e que nós possamos estar atentos à sua palavra e fielmente seguirmos aos seus princípios. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu te espero na nossa próxima aula.